Uma pesquisa da CNN divulgada hoje aponta que a maioria dos americanos não aprova a abordagem do presidente Donald Trump para a guerra da Ucrânia. Nós temos os números aqui no nosso telão. O levantamento traz que 55% dos americanos são contrários à forma de que Trump está lidando com a situação do conflito no leste europeu. A pesquisa acrescenta que 59% da população desaprova a maneira do presidente lidar com a relação entre Estados Unidos e Rússia. Numa outra tela, o mesmo percentual não acha provável que a abordagem de Trump vá garantir paz no longo prazo no leste europeu. A pesquisa, contratada pela CNN, entrevistou 1.206 americanos adultos entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Perdão. Fundamental colocar nessa conversa Lorival Santana, nosso analista de internacional. Entre tantos problemas domésticos, Lorival, como é que o Trump recebe essa percepção do público americano a essa política externa dele? Boa noite. E um dado importante, quando a gente abre esse número de 59% que acham que o Trump está próximo demais da Rússia, 27% são republicanos que dizem isso, 89% são democratas, o que já seria mais ou menos esperado. Mas é interessante porque realmente ao longo da história recente dos Estados Unidos, foram os republicanos que foram bem mais contumazes, bem mais firmes em considerar que a Rússia era o grande adversário dos Estados Unidos. Então é uma mudança de paradigma um pouco estonteante para os próprios conservadores americanos. É claro que a maioria confia no presidente Trump, a maioria dos republicanos, mas não a maioria dos americanos, porque de fato é visível, né, a forma como o Trump está forçando a Ucrânia a fazer concessões, né, e sendo complacente com toda a ambivalência, para dizer o mínimo, da Rússia, de Putin, que está aproveitando muito esse momento. Você veja que ontem o Steve Witkoff, que substituiu o Kevin Kellogg, general Keith Kellogg, né, que sabia muito do assunto, o Trump colocou esse empresário do mercado imobiliário para ir lá conversar com o Putin, sem conhecer o assunto. Chegou lá ontem de madrugada, esperou o dia inteiro, foi recebido tarde da noite e não saiu nenhuma declaração desse encontro, porque o Putin falou, não, eu quero conversar com o Trump. Então, o Putin está capitalizando em toda essa elevação do perfil que ele tem. E esse é um dos principais objetivos dele que o Trump está concedendo ao Putin, né? Essa visibilidade, esse reconhecimento da importância da Rússia, da importância do próprio Putin. Quantas horas o presidente Trump está dedicando por dia a esse tema e a tentar entender e a acolher todas as exigências de Putin num acordo de cessar-fogo que era incondicional. Então, o conceito do acordo é que não se colocam condições, porque se fosse para colocar, a Ucrânia também colocaria as suas, certo? Então, o Putin sabota toda a estrutura de uma iniciativa que seria de apenas um mês para aí sim abrir caminho para uma negociação mais substancial e não chega a ser nem sequer criticado pelo Trump sobre isso. Aliás, nós nunca veremos o Trump criticando o Putin. Ele tem uma adesão realmente muito forte ao presidente, ao ditador russo. E os americanos percebem isso, sentem isso. E isso se soma a outros descontentamentos que os americanos estão tendo, de acordo com outras pesquisas também. Essa ideia de que o Trump não está se dedicando à economia americana e de que essa iniciativa das tarifas realmente é algo que vai causar muito mais problemas, transtornos e baixa do poder aquisitivo, alta dos custos, enfim, um monte de problemas, e não o corte de impostos que ele havia prometido, a desregulamentação, que era o que animava o mercado antes.